Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um Papo Fora do Eixo, né? Hoje, dia 16 de setembro, tá? Agora falando com o nosso amigo Chabal e o Jonas Paulo, ex-manager da Seleção Brasileira, ex-jogador do Bandeirantes, do Ura, de lá de Barueri. E vamos lá, Chabal, você entra aqui com o convite. Vamos lá, Chabal. Vamos ver, cadê o Chabal? Jonathan Paulo. Solicito o convite, Chabal. Jonatas. Jonatas. Vamos lá. O convite está feito, Chabal. Vamos lembrar que esse Papo Fora do Eixo, ele é apoiado pelo Melina de Mato Grosso e pela Magazine Luizas. Estou só esperando você pedir o convite, pede para entrar, Chabal, que eu já te autorizo. Isso. Tudo bom? Vamos lá. A tecnologia atrapalha a gente um pouco. O dia estava quente, ficou frio. Agora aguardando ele diretamente de Belo Horizonte. Tudo bem aí, Chabal? Não te vejo. Fala, Marcião, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Cadê você que eu só te ouço? Espera só um minuto. Tá bom. Ah, agora foi. Tamo junto. E aí? Tranquilo, meu irmão? Tranquilo, tudo certo. Estamos aqui em BH. Como foi BH? Como que está BH com a pandemia, com a ausência de rugby, ausência de tudo, trabalho daquele jeito? Como é que estamos levando as coisas por aí? Cara, a cidade está retomando as atividades agora, né? Ficou parada durante bastante tempo, esse período desde março. Comércio está reabrindo agora. Nessa semana que entrou, a prefeitura liberou o alvará para funcionamento das academias e de atividades coletivas, corrida de rua, jiu-jitsu, crossfit. Só que o rugby aqui ainda segue parado, né? A gente não tem um protocolo definido. Tivemos ontem reunião aqui da Federação Mineira para conversar a respeito e as atividades de rugby foram canceladas em 2020. A Federação Mineira cancelou completamente, né? Cancelou completamente. 2020 cancelou o calendário. O Nova Lima eu vi que está treinando, né? Nova Lima, né? Acho que é Nova Lima, ou Lagoa Santa, se não me engano, está treinando, mas também não está tendo jogo. Tá tudo muito confuso, né? O que acontece é que tem alguns clubes aqui da região que estão praticando uma modalidade de rugby league. Sei. Então, não tem vínculo com a Federação Mineira, né? A atividade não está regulamentada pela federação. Então, assim, não consigo te responder isso. Entendi. Não, é que eu vi no Instagram da vida aí do pessoal e eu meio acompanho de longe. E o que você acha disso tudo? O que você pensa sobre isso tudo? Que nós estamos realmente numa situação ruim ou a gente poderia saber lidar com isso tudo? Marcião, eu acho que é uma pergunta muito complexa, primeiro, porque a gente está falando do nosso esporte, que é rugby, é um esporte de contato. Né? A gente olhando assim, futebol, outros grandes esportes que possuem patrocinadores para poder custear exames, custear, né, uma possível doença, né, até por pressão de patrocinadores, as atividades elas voltaram ao normal. Eu acho que aqui a gente tem pouca base para poder retomar, né, em questão de saúde, enquanto não tiver uma vacina, algo claramente definido. Não temos um suporte a ponto de colocar em risco, né, o rugby. Se alguém a gente está falando de Covid, então se alguém se contamina, se alguém pega isso dentro do rugby, como que a gente vai dar esse respaldo? Eu acho que é diferente da confederação, é diferente do Melina, que tem centros de treinamento onde eles podem manter os atletas, né, isolados e fazer atividades, né,
regulamentadas e atividades cumprindo os protocolos. Aqui é um pouco diferente a situação, porque são clubes pequenos que, em suas maiorias, acabam utilizando locais que são compartilhados, campo de futebol que o pessoal do futebol usa, às vezes o pessoal do atletismo usa também, então, mesmo nesse período, eles ainda não estão usando. Eu acho que, assim, é possível retomar, eu acho que não é necessário que a gente desligue 100% as atividades, né? Não vamos ficar off para o rugby, porque, assim, leva muito tempo para a gente recuperar o que a gente construiu. Dentro de campo, fisicamente, como organização. Então, o que o rugby está fazendo aqui em Minas Gerais nesse período? Os clubes estão se reestruturando, estão aproveitando desse tempo para se organizar, a parte de documentação, né, a parte de estatuto, para realmente ser um clube profissional, né, com pessoa jurídica, para poder pleitear projetos futuros. Alguns clubes estão escrevendo projetos e alguns clubes também estão trabalhando com a parte técnica, como a gente vê por aí em reuniões de Zoom, fazendo atividade de rugby, atividade de condicionamento físico. Mas assim, né, voltando para a pergunta, aqui na região nós não temos um respaldo para poder dar o suporte necessário caso aconteça algo. Então, assim, não vale a pena colocar em risco o nome do rugby, né? Porque se aconteceu no rugby, qual foi o respaldo, o que aconteceu? Sim. Eu acho que aqui nós não temos esse respaldo ainda para poder dizer assim, olha, eu acho que a gente poderia ter voltado mais cedo. Agora, Confederação, Melina, Sudamérica Rugby, instituições que têm um pouco mais de estrutura, eu vejo que elas decidiram voltar, ou algumas nem pararam, mas por conta de ter uma boa estrutura e de ter um respaldo, né, para os atletas, que é o foco, né, do nosso trabalho, é o foco das atividades. O que acontece dentro de campo são os atletas que fazem. Então, assim, é a prioridade, e respondendo isso aqui, por enquanto não. Tá, vamos pensar um pouquinho agora esquecendo um pouco a pandemia, esse problema todo. Por que Minas Gerais acabou perdendo tanto o rugby? Tinha o BH, tinha o Uberlândia, e a gente de longe, né? Eu estou de longe e estou falando isso. Porque o que está acontecendo com o rugby? Estão desmoronando em alguns estados. Estados bons, tinha até jogadores de seleção. O que está acontecendo? Falta de trabalho de base das federações, dos clubes, ou para muita gente o rugby é um passatempo? Entendeu? Cara, muito boa a sua pergunta, né? Gostei bastante. A gente vai responder todas aqui à medida que for possível. Eu acho que é um conjunto de tudo isso que você colocou, mas principalmente pelo fato dos clubes. Existem outros clubes em Minas Gerais que não jogam o Campeonato Mineiro, mas que trabalham localmente. Eu posso citar aqui o Barroso Rugby Clube, que é um excelente clube, que tem categorias de base, o rugby feminino é muito forte. E aí, assim, você pega o sul de Minas, também tem alguns clubes que seguem se desenvolvendo, mas sem participar das atividades do Campeonato Mineiro. Então, assim, é o conjunto daquilo que você coloca os atletas e desenvolve para poder criar o ambiente de rugby, só que você, por não ter o torneio, por você não ter atividade, você não consegue mantê-los. E aí, assim, o estado de Minas Gerais é um estado muito extenso. Então, assim, se a gente fala de Uberaba, ou se a gente fala de Ituiutaba, próximo de BH, a gente está falando de clubes que são mais de 300, 400 quilômetros da capital. Então, assim, custear isso acaba ficando caro. E aquela estratégia de regionalizar, mesmo dentro do estado, para poder dar atividade para os clubes, é o que a federação tinha em foco fazer agora no ano de 2020, né? Com tudo que veio agora a pandemia, infelizmente não foi possível ser feito nada. Mas, assim, os clubes que são tradicionais aqui, alguns clubes que tiveram jogadores na seleção, poucos desses renovaram o seu plantel de atletas, poucos trabalharam pela
categoria de base, então isso faz com que, ao longo do tempo, né, você tenha uma perda de contingente de pessoas. O próprio BH Rugby Clube, que é o clube que eu participo aqui em Belo Horizonte atualmente, ele teve um déficit de juvenis, né? Tem uma geração que ficou para trás durante esse período. Então, você tem uma geração que tiveram bons jogadores que foram para a seleção, que participaram de atividades. E aí você tem uma outra geração que não chegou a jogar com um adulto, que desertou antes de jogar. Mas aí também é um pouco da responsabilidade do rugby local. Porque, assim, quais eram as atividades para os juvenis? Qual é o tipo de torneio, campeonato que você vai investir para manter essa molecada motivada, incentivada até chegar no adulto e encontrar o seu próprio caminho? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma análise de tudo isso, né, para poder entender qual que era o cenário de Minas Gerais, e aí aos poucos você começa a compreender que tem um pouco de tudo. Tem o clube que é estruturado, mas não tem o saber como captar atletas. Tem o clube que tem atletas motivados, mas não sabe como ser clube. E tem o clube que tem um pouco dos dois. E aí, assim, a federação é uma federação com um trabalho voluntário, é uma federação que ela tenta abraçar o estado de Minas Gerais, mas com o pouco que tem, ela acaba ficando mais com a região central de Minas Gerais. Isso, de fato, precisa ser melhorado, porque, assim, todo esse aporte que a federação precisa criar para os clubes, que é a missão de uma federação, que é dar condições para um clube participar de um torneio, promover estrutura para um clube participar de um torneio, ela acaba conseguindo, mas ela consegue na região metropolitana. E aí você ampliar esse trabalho, essa responsabilidade para fora do eixo, acaba ficando um pouco difícil, mas isso é um plano que precisa ser executado a longo prazo aqui. Por exemplo, né, eu aqui em São Paulo, eu fiz um mapa, por minha vontade, indicando onde os times estavam, as principais equipes da primeira, segunda e terceira divisão. E percebe que estão concentrados no Vale do Paraíba, região de Campinas, São Paulo, né? Alguns Ribeirão Preto, algum Rio Preto, lá para cima. E eu vejo claramente que a gente pensa em estados, em gavetas. Né? Nada contra as federações, mas de repente o estado de Minas, por ser muito grande também, né? Fazer divisões. Por exemplo, Uberlândia é muito mais perto de outras cidades pro lado de lá, tipo Ribeirão Preto, do que por BH. Que nem os tucanos de Águas de Lindóia, ali Águas da Prata, perdão. É muito mais perto de Minas Gerais, muitas vezes, do que de São Paulo. O Vale do Paraíba, né, tem Volta Redonda, que fica mais perto de São José, Taubaté, do que da cidade do Rio de Janeiro. Será que a gente não tinha que pensar nas coisas regionais, de ligas regionais, e depois se juntando fazer o campeonato nacional? Claro, das devidas proporções, porque São Paulo ainda é o maior estado em termos de número de times. O que você pensa sobre isso aí? De repente, só BH e alguma região a ser 200 quilômetros, do Uberaba, Uberlândia mais para frente, a turma que tem o lado mineiro, que é quase Rio de Janeiro, né? Tem um lado mineiro que é quase São Paulo, né? O que você pensa? O que a federação pensaria fazer? É possível fazer isso ou não? Ou você acha que a gente está ainda caixotadinho? Marcião, isso é totalmente possível. Excelente a sua explanação, porque isso também já foi discutido aqui, a possibilidade do próprio Tucanos, que faz fronteira com Minas, jogou o ano passado o Campeonato Mineiro. Então, assim, o inverso também é verdadeiro e é válido, né? Porque, assim, afinal de contas, o que importa é a gente dar condições para os clubes terem jogos, terem torneios para os seus atletas se desenvolverem. Então, assim, a divisa com o Rio de Janeiro, esse ano aqui em Belo Horizonte, na federação a gente já tinha discutido de fazer a taça, que era Minas-Rio. Então, assim, iam ter clubes de Minas que iam jogar no Rio e clubes do Rio que iam vir para cá. Porque, assim, qual que é o objetivo, afinal? O objetivo é a gente ficar regionalizado e tentar crescer aqui, ou vamos somar forças com quem está do nosso lado. Então, assim, isso realmente é uma das soluções propostas, porque você acaba reduzindo o seu custo operacional de logística, você acaba
promovendo mais jogos durante o ano para os atletas, né? E você tem ali mais eloquência, você tem mais gente falando de rugby, você tem mais gente nas redes sociais, fora das redes sociais, promovendo o esporte. Então, assim, realmente, essa é uma solução que a gente pensou em adotar. E aí, como que está dividido aqui, para você entender um pouco, como que ficou dividido no começo do ano o cenário? A gente começou definindo o calendário do ano e olhando para os clubes que iam ficar dentro do torneio e para os clubes que iam ficar fora do torneio. Quais seriam as atividades para esses clubes? Alguns clubes que gostariam de participar não tinham plantel, que foi o caso, o ano passado, de Lagoa Santa com Sete Lagoas. Os dois clubes separados não tinham plantel para poder jogar. E eles juntaram, formaram um time só e participaram do torneio. Esse ano, a gente ia ter o Campeonato Mineiro, ia ter o Campeonato de Sevens, junto com o torneio feminino. E somado também um campeonato de Sevens nos interiores, né, regionalizado, e também essa Taça Minas Rio. E aí, aos poucos, a gente ia colocar, né, como regra, como base, que os clubes fizessem propostas locais para poder se federar, ou a paulista ou a carioca, para poder dar continuidade no seu trabalho. Entendo. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Por exemplo, a filiação deveria ser no nível nacional, né? Aonde eu vou jogar? Aí você pode jogar em Minas, você pode jogar em Espírito Santo. Espírito Santo tem uma equipe, né? Por exemplo. Ela não tem com quem competir, não pode ter uma federação. Então, de repente, essa equipe ser já confederada, ela pode jogar em qualquer estado, né? Quantos jogos quiser, desde que fossem federados dentro do padrão normal, né? De exigências, né? E para cada nível, você tem uma exigência maior. Por exemplo, até juvenil uma exigência, para adulto outra exigência. Por que isso? Vai se crescendo, vai se moldando até chegar no nível superior de alto rendimento, vamos dizer assim, para que ele tenha todas as exigências pedidas pela confederação, né? Não sei se você vê por aí. Você vê Vitória, tem uma equipe só, né? Masculina e feminina. Normalmente é só o feminino é mais forte de lá. Mas são o quê? Estados que a gente tem que agregar, não desagregá-los, né? Porque eles ficam desmotivados, treina e não joga, né? Não tem competição, é isso que é difícil, né? Não sei se você consegue ver por esse ponto. Eu consigo, e assim, a gente, igual você falou aí, a gente precisa definir claramente de quem são os responsáveis por gerir, né? Então, assim, vamos lá. O clube, ele faz a gestão dos associados e dos atletas. A federação, ela faz a gestão da estrutura dos clubes e dos atletas. As confederações, elas fazem a gestão da seleção, das seleções, elas fazem as gestões com as federações que fazem as suas gestões locais. E aí, assim, de quem tem que ser a prioridade em querer desenvolver o rugby no país, eu acho que o maior interessado é a ponta do iceberg. Porque, assim, afinal de contas, se somos submetidos a uma confederação, a ponta do iceberg, a performance do nosso rugby, ela está muito ligada. Porque, assim, o clube no Espírito Santo pode ser que ele revele atletas a longo prazo para alimentar uma base esportiva que o país necessita. Então, assim, sim, é muito estratégico isso, porque, assim, muitas das vezes, o que acontece? Vamos citar um caso aqui, polêmico, da Bahia, por exemplo. A Bahia tentou se filiar alguns anos atrás e não foi aprovado, porque por alguns entraves. Sim. Vamos citar mais um caso aqui, o Armstrong Dragons, do Rio Grande do Norte. Sim. Né, assim, tomou um tapetão lá atrás, porque o custo era muito caro jogar lá. Então, assim, afinal de contas, por que a gente bate cabeça em alguns pontos, né, entre as federações, sendo que a responsabilidade estratégica, o direcionamento, deveria ser de uma confederação. Mas é claro que, assim, a confederação, ela promove o rugby no país e ela é responsável em promover e organizar os torneios e cuidar e gerir dos atletas de alta performance. Logo, a responsabilidade ela recai sobre as federações e os clubes. Só que se não existe esse caminho claramente,
né? Porque assim, o que eu vejo que impede o país e ao mesmo tempo nós somos uma grande potência, potência quando eu falo assim, temos potencial para crescer pelo nosso vasto território, quantidade populacional, biotipo físico, enfim. Mas pegando o Brasil e o Uruguai, nosso território com o Uruguai é muito menor. Então, assim, aí a gente está falando de verba, estamos falando de grana. Então, quanto entra de grana, quanto entra de verba que a gente vai conseguir destinar para isso? Quanto que a gente vai conseguir investir na base, realmente, sem ter que se deslocar? Então, assim, eu vejo que para o Espírito Santo, hoje, qual que é o cenário? Ele é isolado. Qual que é a tendência? A tendência é que o clube acabe. Se não tem torneio, se não tem um ou outro clube para ele poder fazer no mínimo um amistoso, é uma situação muito crítica. Porque tem um detalhe, né, Chabal? A Vitória de Espírito Santo está tão perto do Rio como perto de BH, está naquele triângulo, né? Então, e o Rio está no modelo hoje, que é primeiro estimulando, muitas vezes, o Sevens, e o Vitória tem Sevens. Então, como não agregar esse povo todo, né? O que eu vejo, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste é muito interessante por um grande ponto. Eu não preciso fazer uma confederação para Alagoas, uma confederação para Sergipe, uma confederação para o Rio Grande do Norte. Eu faço uma liga regional, jogo entre eles e sai de lá um time campeão que seja diferente. Então isso vai o quê? Claro, dando peso a cada uma das ligas. Porque as pessoas, por exemplo, um patrocinador, alguém quer investir, ele investe naquilo que ele se identifica. No caso, o Minas Gerais vai ter as empresas de Minas, né? O Espírito Santo tem as empresas do Espírito Santo, e grandes empresas, não são pequenas não, né? Na Bahia também. Então as pessoas acabam o quê? Achando que tem que ser um modelo igual ao de São Paulo, ou do Rio, sei lá, ou da Confederação, e deveriam criar os seus próprios modelos, né? Por exemplo, eu levantei uma tese aqui, uma hipótese aqui interessante. Por que a gente não faz campeonatos regionalizados em São Paulo? Não tem divisão mais. Não tem mais primeira, segunda e terceira divisão. Junta todo mundo. Todo mundo do Vale joga todo mundo do região metropolitana, e depois, com o peso de cada um, se faz as finais, e aí é o campeão paulista do geral. Acaba com essa coisa primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Porque aí você pode estimular os times a crescerem. Porque eles vão jogar com Bandeirantes, eles vão jogar com SPAC, eles vão jogar com Pasteur, né, vão jogar com São José, o Taubaté vai jogar com Volta Redonda. Então, criar essa regionalização poderia ajudar muito no custo e no planejamento. Só que nós temos um detalhe: falta de calendário. O calendário é uma coisa fundamental. Como é que uma empresa pode planejar sem calendário? A confederação não dá esse calendário, dá até fevereiro. Né? Ninguém sabe quando vai jogar. Fevereiro ninguém sabe quem vai jogar. Quanto eu vou pagar? Como é que eu tenho que planejar? Como é que eu vou pedir dinheiro para o meu patrocinador? Né? Que é um ano antes, né? Um ano antes, é outubro que o dinheiro sai. Você entende isso, Chabal? Sim, exatamente. É um ano antes que é feita a captação, né, do projeto, e o ano seguinte você vai colocar em execução. Mas isso que você falou, Marcião, pega um pouco da nossa cultura como brasileiro, né, da dificuldade que é projetar as coisas a longo prazo. Então, assim, um esporte como o nosso, que é um esporte que é em crescimento, estamos em fase de desenvolvimento. Se você não consegue ter o seu calendário de forma antecipada, com todas as dificuldades que existem, em conseguir transporte logístico, em conseguir estrutura, campo, arbitragem, ambulância, isso dificulta muito. Não vou dizer que isso invalida tudo, mas assim, isso dificulta. E aí, quando você pega o planejamento estratégico a longo prazo, e aí uma outra coisa que você citou que é muito importante, que é assim, os clubes deveriam andar com as suas próprias pernas. Concordo 100%. Porque assim, é muito simples ou muito fácil a gente esperar que a federação ou confederação faça por nós. Embora está no estatuto e no plano diretor de que elas deveriam, né, como regra, promover e organizar e garantir. Mas assim, de fato, eu não posso esperar que alguém venha e faça por mim. E assim, uma coisa muito bacana que eu vi acontecendo agora nesse período é a parte de capacitação, que antes não era tão intensa, mas que assim, com todo esse remodelamento de atividades, as pessoas
se reunindo, se encontrando em reuniões, em salas de chat na internet, permitiu que o trabalho ele tivesse um avanço muito grande. Então, assim, eu vi um boom, teve um boom de capacitação, vi muitos treinadores. Eu aqui em Minas Gerais, vi muitos dos treinadores aqui da região, eu como um dos responsáveis na federação, incentivei para que as pessoas entrassem e tivessem o máximo de conhecimento, né, durante esse período. O que torna, né, uma coisa assim única, porque o que vai ser depois desse período? Qual é a continuidade? E dois, Sim. a fase de conhecimento estou desenvolvendo, estou tendo o máximo de treinamento, mas quando eu vou colocar em prática? Aí esse período não permite que a gente coloque em prática o que eu estou treinando. Então, assim, Sim. a gente ainda fica num cenário nublado de dizer o que vai ser 2021. Então, com os pés no chão, né, com 100% dos 2 pés no chão, eu poderia afirmar que é o seguinte: a gente ainda não sabe, a gente não tem um planejamento, né? A própria confederação não tem. A Sudamérica, que tinha cancelado o campeonato sul-americano de rugby na América do Sul, que tinha acabado, decidiu voltar esse ano para poder, pensando no ano que vem, para poder dar condição de jogo para os atletas, para que no ano que vem eles cheguem já preparados, porque assim, ficar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses fora de campo, para você retomar isso, você vai precisar de no mínimo mais 6 meses. Né? Então, assim, a própria Sudamérica não tinha essa resposta. A World Rugby não tinha essa resposta há meses atrás. Então, um clube, uma federação, é normal que ela não tenha essa resposta agora, né? A gente consegue entender isso. Só que, de fato, eu espero que essa capacitação que ela iniciou, ela tenha um respaldo futuro, né? Que os treinadores, eles se sintam, né, parte de todo esse todo que é a confederação, que é a federação, e o mais importante ainda, que eles consigam replicar esse conhecimento para toda essa galera que está chegando, para os atletas novos, que eles criem, né, a habilidade e a capacidade de projetar o seu clube a longo prazo. Por isso que quando eu falo que aqui em Minas a gente decidiu cancelar o Campeonato Mineiro, por quê? Primeiro porque você mata toda a ansiedade dos atletas. Ah, vai voltar, não vai? Não vai voltar, ninguém vai pisar em campo esse ano. Por quê? Tá muito claro o porquê. Mas assim, atividades de rugby a gente não vai deixar de fazer. Vamos remodelar, vamos atender pelos chats na internet, Google Meeting, Skype, enfim. Mas assim, o mais importante é que o clube, nesse momento, ele se remodele e ele se prepare para 2021, né? Que ele organize o seu estatuto, que ele tenha suas contas em dia, que ele agora aproveite todo esse tempo para escrever os projetos, embora a gente tenha uma janela agora em outubro de captação, mas assim, a aprovação ela já passou também. Então, que a gente tenha tudo redondo para 2021, que a gente nesse período desenvolva, né, a nossa capacidade de projeção a longo prazo, porque assim, 2020 vai passar no estalo, e se você não fizer nada agora pelo esporte, se você não fizer a gestão que ela precisa acontecer, 2021 não vai ser igual a 2020, vai ser um passo atrás, né? Porque assim, esse ano a gente já ficou sem rugby. Se você chegar o ano que vem sem o rugby, sem a organização, o que vai ser, né? E aí quando você tem, Marcelo, desculpa estender, mas quando você tem essa organização e quando você tem esse planejamento, né, sintetizando com o que você falou, que é importante, e é importante assim, que os clubes tenham isso em mente. Você se organiza, você trabalha com pessoas, você está colocando as pessoas para treinar, você está dando condição de fazer uma atividade que melhora a vida das pessoas fisicamente, elas estão entrando num círculo social, então isso amplia o network da vida dessas pessoas, isso também é visibilidade, isso move as pessoas, isso move a cidade, isso move os negócios. Então, assim, conseguir o apoio de empresas, como você falou, tem que estar dentro do planejamento, porque assim, como que um clube vai sobreviver? Ele não pode só sobreviver de projeto municipal, ou estadual, ou nacional, mas também não pode só sobreviver de patrocínio de empresa privada, porque assim, precisa haver um equilíbrio entre os dois, porque tudo está sujeito a alterações, tudo está sujeito, né, a mudanças. E aí, agora eu te falo, a gente está num momento do rugby onde se você se organiza, se você tem tudo
pronto, se você escreve o seu projeto e você se prepara para fazer a captação, a gente está vivendo um momento onde o rugby brasileiro ele está passando por um período de profissionalismo, quer queira, quer não, ele está passando por esse profissionalismo. Os jogadores hoje, eles trabalham e se dedicam para essa atividade fim, né? E aí, cada vez mais a gente vê performance. Então, há 4 anos atrás, o que era difícil vender para uma marca, de você falar assim, olha, vamos patrocinar o nosso atleta, o que era difícil era, o rugby ele não performava o tanto que precisava para vender um produto através de um jogador. Hoje não, hoje a gente tem jogadores, hoje a gente tem equipe, hoje a gente tem visibilidade e o rugby performa. Hoje a gente pode falar que tem clube profissional, a gente pode falar da nossa projeção nacional, internacional, a gente pode falar das Iaras que vão jogar as Olimpíadas, a gente pode falar dos Tupis que vão jogar os Sul-Americanos, que vão jogar os Seis Nações, a gente pode falar do Melina, que tem um centro de treinamento impecável, o qual a seleção deveria visitar, conhecer. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem a faca e o queijo na mão. Só que a gente precisa, né, assim, além de somar forças, tomar consciência disso. Tomar consciência que a gente está no caminho certo, que esse momento ele é conturbado, é um momento duro, difícil, que a gente está atravessando, mas é um momento de construção, né? Um momento ali que... O que eu vou fazer com esse tempo agora, que eu não vou pisar em campo? Então, assim, eu costumo falar para os atletas, cara, esse momento que você não vai pisar em campo, vai assistir todos os jogos, vai fazer análise de vídeo, vai treinar em casa. Como treinar em casa, sabe? Tem inúmeras pessoas motivando pelo Instagram, pelo Facebook, na internet, te dando dicas de treino, de alimentação. Então, assim, opção não falta, né? Então, assim, Marcião, é isso, estendi bastante aqui. Não, o papo é para ouvir mesmo, ouvir falar. Chabal, uma coisa interessante, eu vou perguntar para vocês agora a questão de números. Vocês sabem quantos jogadores jogam na Seleção Mineira? Quantos árbitros tem? Qual quantidade em cada categoria? Quer dizer, esses dados são importantes para você saber aonde esses times estão localizados, para que vocês possam fazer planejamento para aumentar a base de uma cidade, de outra, as escolas. Eu sei que cidade grande é muito difícil. BH, São Paulo, é muito difícil resolver os problemas. É mais fácil você conseguir em Nova Lima, em Uberlândia, porque a cidade é menor, o vereador. É que nem São José e Jacareí, por exemplo, né? As cidades são menores, comparado a São Paulo, por exemplo, então as coisas funcionam mais fácil. Hoje, você falar com o prefeito é muito difícil, né? Então eu pergunto para você, vocês sabem esses números para vocês mostrarem, ó, nós temos isso para vocês, isso nós temos que enfrentar para organizar a federação, né? Se os juízes fazem treinamento, né? Sim, com certeza, Marcião, a gente tem esses números, eu posso te falar porque, assim, eu como voluntário faço parte da diretoria de desenvolvimento na federação, né? Atendi pessoalmente cada um dos treinadores que demandaram algo para fazer a parte de desenvolvimento, e te falo assim que o nosso foco em 2020 é a capacitação, né? Ainda segue sendo a capacitação. Por quê? Porque o maior desfalque, além de gestão e além de captar jogadores, o ponto principal é a capacitação do treinador, para poder garantir um bom treino, para poder garantir uma boa linha de ensinamento de rugby, motivada, né, clara, com muita prevenção de acidentes, né, porque assim, o que mais acontece no rugby é você ver alguém novo no treino e falar assim, não, hoje eu vou ser o leão de treino. Então, assim, precisa de orientação, precisa de muita orientação para poder desenvolver isso, né, para desenvolver o espírito de equipe dos treinadores. E a maior dificuldade, quando eu falo também de capacitação, ela volta a ser a prática. Porque os treinadores em capacitação também são treinadores que jogaram pouco ou que tiveram pouca vivência de rugby. Na metropolitana, na região central, é muito fácil a gente explanar, citar nomes,
né, de pessoas que têm experiência, de pessoas que já fizeram parte do cenário nacional. Mas quanto mais distante do eixo, né, que o nosso papo é sempre fora do eixo aqui, quanto mais distante a gente fica do Sudeste, de São Paulo, ou da metropolitana de Minas Gerais, mais falta de informação a gente tem, né? Mais falta. Posso citar assim que o time de Barroso, por exemplo, o Barroso Rugby Clube, do Luciano, ele é um time que se desenvolveu bem. Por quê? Porque é um time que tem gestão, é um time que teve muito apoio do órgão público local, e aí as meninas elas se desenvolveram lá. E uma estratégia que ele adotou agora para poder mantê-las motivadas e para poder dar continuidade nesse trabalho foi convidar atletas e convidar especialistas para que fossem até lá, né, desenvolver um trabalho junto com ele. E aí quando você pega assim, Ituiutaba também, em Minas, que está passando por um processo de desenvolvimento, eles estão quase conseguindo um centro de treinamento para poder abrir um espaço de treinamento para o rugby. O que falta para eles lá é um treinador. Quando você pega Uberaba, aliás, quando você pega o Uberlândia, que é um time grande de Minas Gerais, e que esse ano não ia jogar, e que o ano passado quase acabou as atividades, existem dois problemas principais lá, que são a falta de jogadores e o treinador. Mas como é que você consegue outros jogadores se você não tem um treinador, ou se você não tem um bom treinador? Sim, sim. Então, assim, de tudo que a gente tem, de todos os números, os dois focos esse ano seriam a capacitação de novos treinadores e uma estratégia adotada para poder atrair mais o público juvenil. Porque, assim, a gente precisa aumentar a nossa base. Né? Precisa aumentar a nossa base para poder colher os frutos lá na frente. E é muito mais simples você conseguir desenvolver o trabalho quando o jovem ainda chega novo no esporte, né? O torneio, o custo disso, ele se torna um custo local, né? Você tem mais tempo, então você dispõe de mais ferramentas para poder desenvolvê-lo. E aí, assim, primeiro semestre a gente faria as capacitações e o segundo semestre a gente faria a aplicação das clínicas e terminaria com um torneio juvenil. Entendi. Tá? Entendi. Mas assim, eu tenho... Interessante também, Chabal, é uma coisa que a gente tem que trazer o trabalho. Fazer aquele trabalho na escola, as escolas não têm educação física como modalidade de atração, né? As escolas não têm, nenhuma. As escolas lá, fazer que os professores de educação física vão percebendo com as brincadeiras e atividades escolares, tag, flag, touch, né? Para que as pessoas possam começar a deslumbrar alguma coisa. Certo? Então, assim, você criaria uma base muito grande. Então, muita criança começaria a ver o rugby de algum jeito. Né? Se você tem na escola alguma atividade sei lá, um planejado mensalmente, bimensalmente, uma atividade conjunta, ele vai ficar vendo jogadores, ó, aquele é da minha escola, aquele não é da minha escola, aquele jogou comigo, aquele não jogou comigo, aquele... Sabe? Então, você movimenta o rugby, né? Porque a gente percebe que as escolas podem ser a grande ferramenta para a gente aumentar essa base, né? Mesmo que nem todo mundo vá. Vide o Paraná com a Leca, né? A Leca, o Vord lá, você vê que tem um estado inteiro, né? Claro, aí pega os locais e a coisa anda, né? Então, mesmo ainda não tendo resultados, mas você vê que uma base muito grande foi montada por lá. E é um estado também muito distante em algumas regiões, né? Então, não sei se vocês já perceberam se na federação dá para fazer alguma coisa com os clubes locais. O clube local tem que ser responsável. Uberlândia é responsável por Uberlândia, Uberaba por Uberaba. Nada de pensar que a federação tem que ir lá fazer o treinamento. Vocês conseguem ver isso por aí também ou não? Sim, Marcelo. Aqui também a estratégia era essa. Aqui vou falar um pouco da Metropolitana. Aqui tem alguns clubes com outras modalidades esportivas que a gente já tinha conversado para fazer o seguinte. A primeira estratégia. O basquete, o futebol, o vôlei, eles possuem peneira, né, de jogador. Então a molecada vai lá e passa pela peneira. E, cara,
30%, 40% dos moleques ficam de fora. Ficam de fora do time para poder treinar e jogar pelo time do clube. E esses 30% era aquilo que a gente ia trabalhar. Essa é uma estratégia. Estratégia 2. A gente precisa aprender algo cultural. Eu não gosto de equalizar os dois, mas a gente precisa aprender um pouco com as estratégias do futebol americano. Por quê? Porque o futebol americano, quando ele vai fazer uma chamada de captação, ele faz uma seletiva. Sei. Então ele coloca o nome de seletiva para poder despertar o interesse de que se eu sou capaz ou não de passar nessa atividade. E Sim. além dele fazer isso na seletiva, ele cobra. Aqui a gente não ia cobrar, mas ele cobra. Então, assim, a pessoa ela fica mais motivada. E tem toda aquela coisa do mindset americano, do cara que, quero jogar, quero ser quarterback, enfim. Mas qual que era a ideia? A ideia é, vamos fazer uma seletiva. Só que qual é o segredo? Todo mundo vai passar na seletiva. Entendi. Entendeu? Então, assim, deixar um pouco mais atraente, mais convidativo. E quando eu falo que seria bom que a gente aprendesse algumas coisas com o futebol americano, não é nada dentro de campo. É fora dele. Fora. São as estratégias de marketing, as estratégias de divulgação, as estratégias que eles utilizam para somar pessoas. Aqui em Minas Gerais, o futebol americano ele é bem forte. Né? Você tem aí um time no Atlético, um time no Cruzeiro, tem Locomotiva, tem time em vários lugares. E cada time, eles fazem essas seletivas. E você vê que, assim, quando é seletiva, parece que não é qualquer coisa. E quando cobra, parece que é exclusivo. Então, assim, e o rugby, ele é de graça. E a gente gosta mais dele do que o futebol americano. Só que, assim, por que a galera não vai? Porque é um mindset. Porque é cultural. Eu paguei para estar aqui, eu vou valorizar aquilo que eu pago. Então, assim, a gente tem que ir na contramão de cobrar, porque, assim, a gente não... Em sua maioria, no rugby nacional, a gente trabalha com projetos sociais que desenvolvem um caminho para o jovem através do esporte. Se ele chegar na seleção, ótimo, mas que ele seja um cidadão, né? Esclarecido, que ele tenha as suas oportunidades na vida. Então, assim, esse é um caminho. O outro caminho também, que era utilizado em São Paulo, o rugby ele se fundiu assim também, era nos colégios particulares. Só que aqui, hoje, você tem uma mudança na educação, que é o jovem, quando ele chega hoje no segundo e no terceiro ano do ensino médio, não sei se chama assim ainda, mas quando ele chega no segundo ou no terceiro ano, Sim. E ele está na escola particular, o pai dele e a mãe, os pais que pagam, falam assim, não, você não vai praticar esporte no entreturno não, porque você vai estudar que você tem que passar na universidade. Então, assim, o conceito mudou um pouco, né? Então, assim, o jovem da escola particular, hoje ele estuda porque ele está numa particular, porque é um investimento na educação e ele precisa colher aquele retorno. Logo, uma atividade esportiva, principalmente como o rugby, que vai demandar tempo, deixa de ser atrativa. Então, assim, o nosso desafio é tentar conversar com esses dois públicos. Como é que a gente torna interessante o trabalho para o jovem de forma social e como que a gente torna interessante também para o jovem que vem da escola privada. Então, assim, a primeira estratégia, ela serve muito para os jovens da escola privada. Né, que é fazer as clínicas, que é chegar e desenvolver e apresentar o esporte. A seletiva, ela já leva um nome que é um outro tipo de mindset. Eu sei que você me entende. Então, assim, a partir disso, a gente adotaria essas estratégias de ir nos clubes, que não vão ficar com 30% dos seus atletas nas peneiras, então a gente vai colher aqueles ali, e a outra parte vai ser a massa que vai vir para uma seletiva. E tem um detalhe também, eu tenho percebido que os jogadores que fazem outras atividades esportivas, outros esportes, eles quando chegam no rugby, eles são melhores do que só fazem rugby.
Porque ele tem a visão de outros esportes, né? O que cada esporte exige dele, como é que o técnico fala com ele. Isso é muito importante. Então, até uma certa idade, não especializar o atleta. Deixa ele jogar do jeito que for, brincar, se divertir, assim por diante. Isso é uma estratégia muito legal na molecadinha. Mistura com menina, com menino. Esse é o modelo americano de trazer jogadores para depois, sim, a partir de 12, 13 anos, 14 anos, e começa a especializar para chocar aos 15 anos para valer. Então, o menino vai chegar, a menina vai chegar já sabendo qual é o espírito esportivo, né? E Minas, e BH principalmente, é um estado riquíssimo em atletas, né? Na natação, no vôlei, no basquete, na ginástica, que eu vou conversar com uma menina aí daqui um mês, mais ou menos. Por quê? Porque é um público que tem ansiedade, não de ser igual ao Rio-São Paulo, mas ser melhor que Rio-São Paulo. Né? Isso eu percebo muito bem. Eles querem ser melhor que o São Paulo. Claro, para entrar na seleção, aquela coisa toda. Então, a gente vê, por exemplo, por que não levar alguns atletas aí, convidar alguns amigos seus da seleção, ó, vem aqui fazer uma peneira junto, vem fazer não sei o que junto. As pessoas falam, ó, esse aqui é da seleção, olha de onde ele veio, né? Existe uma série de jogadores que são legais, né? Que valeriam a pena. Para eles terem referência, né? Eu não sei se você sente isso. E tem um outro detalhe também que eu sempre falo. Nós não temos imagens de jogos, né? Assim, um compêndio de jogos de Minas. Hoje você não precisa mais da televisão para transmitir. Hoje você precisa do quê? Do streaming. O YouTube da vida. Alguém filma bem filmado e as pessoas falam, eu vou assistir o jogo do BH, vou assistir o jogo do Vitória, vou assistir o jogo do Uberlândia. Então o cara vê jogos. E a gente não tem esse costume de ver isso, de filmar os jogos. Então você vai perguntar, quanto é que foi aquele jogo? Não sei, eu não vi. Onde está? Não tem. Como é que você pode mostrar para um patrocinador? Né, que você tem um jogo de campeonato. Né? Normalmente a gente fica esperando muito que a ESPN, a Sport TV transmita, a Band Sport TV, ou sei lá, seja quem for, a gente poderia produzir o nosso próprio conteúdo, né? de streamer, vamos dizer assim, né? E aí as pessoas vão ficar vendo, olha lá o Chabal, olha lá o Diegão, olha lá o Marcião, olha lá o fulano jogando. Então eles jogaram mesmo. Tem coisa que se perdeu na história, né? Isso, a federação planeja com isso com os clubes ou não pensou nisso? De ter streamer de imagens. Marcião, deu uma. Marcião. Marcião, tá cortando. Tá, deixa eu explicar de novo. A federação tem um plano deixa eu voltar aqui. Tá bom. Aí voltou, pode falar. A sua imagem voltou. A federação, os clubes têm o planejamento de filmar jogos para poder falar, isso aqui é o campeonato, isso aqui é um jogo, para mostrar para as escolas, fazer algo menor. Diga. Cara, não ouvi o finalzinho. Repete, por favor. A federação tem plano de fazer filmagem para utilizar essas imagens como divulgação também ou não? Ah, tá. Tá bom. Vou te responder. A federação, ela tem uma parceria com uma agência que ela faz a cobertura do Minas Sevens. Tá. Esse ano a gente tinha fechado também para fazer a transmissão do Campeonato Mineiro e os amistosos que iriam acontecer entre os jogos. Com tudo isso, não foi possível. E aí, uma outra coisa que eu vou aproveitar para te falar é o seguinte. Eu estou junto com uma equipe da comunidade do rugby, desenvolvendo o canal da New Rugby TV. A gente tem a página no Instagram, a gente troca bastante ideia, né? Você conhece ela. Essa semana a gente está chegando numa audiência de 10 mil seguidores. Então, assim, isso já permite com que a gente dê um avanço um pouco maior nos nossos planos, né? Um dos principais aí era chegar a consolidar um público. Por quê? Porque o objetivo, né, não vou me estender fora da sua resposta, mas o principal objetivo é conectar as pessoas através da página, através da plataforma. Sim. Porque, assim, o rugby, ele é muito grande e a história que a gente tem, ela é muito longa, só que poucas pessoas conhecem e é difícil você contar para alguém
a história quando ela está chegando no rugby. E assim, se você tiver um lugar onde mostrar isso, onde mostrar as pessoas de valores, você tem pessoas que jogaram aí pela seleção, pessoas que foram saudosas, você jogou, sabe assim, quantas pessoas a gente conhece e quem são essas pessoas? A gente precisa conhecer a nossa história para valorizar a nossa história. Então, assim, a New Rugby, ela tem esse objetivo e tem essa plataforma para isso, para conectar as pessoas, conectar as histórias. Então, para o ano que vem, a New Rugby, ela entra para pleitear uma vaga de ser um transmissor de jogos com streaming na Federação Mineira. E aí isso também vai permitir com que a gente faça essa proposta para a Federação Carioca e para a Federação Paulista. Na Federação Paulista a estrutura é um pouco maior, mas assim, a gente vai tentar pleitear também. Por quê? Porque a ideia é conectar as pessoas, conectar os jogos, você feito na sua colocação. Então, assim, aqui, até o ano passado, só o que havia de transmissão era o Minas Sevens. Para esse ano, a gente teria o Minas Sevens e a gente teria o Campeonato Mineiro também. Já aumentaria um pouco mais a gama de transmissão e teria um acervo de jogos para poder disponibilizar para o pessoal. Até porque hoje você não precisa ter grandes armários, né, vamos dizer assim, para guardar os jogos. Hoje você põe tudo no computador, guardou no computador e acabou. Você põe lá na nuvem e acabou, né? Isso é importante também lembrar, né? Então acho que... Marcelo, tá um pouco longe sua voz, cara. Tá ouvindo agora? Melhorou? Melhorou bastante? Não, pera só um minuto, eu vou ver se eu aumento aqui. Porque hoje você não precisa ter grandes armários, né, vamos dizer assim, para guardar os jogos. Hoje você põe tudo no computador, guardou no computador. Peraí que vou abrir no computador aqui. Acabou, né? Isso é importante também lembrar, né? Então acho que... Marcelo, tá um pouco longe sua voz, cara. Tá ouvindo agora? Pode falar, Marcelo, agora eu vou te ouvir. Melhorou bastante? Tá bom. Vai dar eco, não vai? Eu vou ver se eu aumento aqui. Vai dar eco, não vai? Você tá com isso aqui? Tá com eco? Vou abrir no computador aqui. Tá bom. Marcelo, tá um pouco longe sua voz, cara. Tá ouvindo agora? Pode falar, Marcelo, agora eu vou te ouvir. Melhorou bastante? Tá bom. Vai dar eco, não vai? Acho que agora eu vou tirar o eco, pode ir. Tá. Você tá com isso aqui? Que dá eco, então. Dá eco. Não, peraí. Não tá bem. Bom, que seja. Você tá com isso aqui? Tá usando esse aqui? Não tem aqui. Não tem problema, vamos lá. Eu chego mais perto. Mas assim, claro, as federações precisavam se conversar bastante para tomar estratégias melhores, né? Muitas vezes, né? Você não acha? Eu não acredito que as federações também precisam se conversar para resolver essas situações todas ou não? Repete, por favor. Você não acha que as confederações precisavam se conversar mais para poder também tomar estratégias próximas ou não? Com certeza. Eu acho que, como a gente falou no começo da conversa, a responsabilidade ela vem dos clubes, mas as federações são responsáveis em organizar isso, em promover essa estrutura. E assim, a Federação Mineira, cara, ela tá aberta a essa conversa, a esse bate-papo, tanto pro sul, quanto pro norte, pro leste, pro oeste, tudo que for a divisa e for contribuir com o crescimento do rugby, né, a gente precisa somar essas forças. Nós estamos abertos aqui a conversar, a dialogar, porque a atividade fim é o rugby e a prioridade são os jogadores. Sim. E a gente vê, por exemplo, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Vitória, que são cidades de grande potencial do rugby e que estão sozinhas. Por exemplo, Cuiabá, se não fosse o Michel com muita energia, Cuiabá teria morrido, né? Não só de dinheiro, energia mesmo, vontade de ser, né, trabalhar duro, porque assim, dá trabalho, dá, né?
um lado voluntário, outro lado não voluntário, e aí depende de cada um, né? Mas assim, que o trabalho tem que ser feito, sim, e regionalizando. Eu vejo sempre esse lado. Eu acho que a gente não pode pensar em gavetas, achar que cada estado tem que ter uma federação, pode ter ligas, as ligas são associadas à confederação, e usando estratégia. A Bahia tem uma estratégia própria deles. Eles querem fazer uma liga deles. Então, a seleção, os clubes que vão disputar as coisas são através de ligas, porque eles não têm jogadores para formar um time só, né? Mas está crescendo, né? Está crescendo. E o espaço físico é muito, muito grande também, tá? Lá. As distâncias são muito grandes. Porto Seguro, Salvador e o Sertão Baiano é muito longe também, né? Muito longe. Tão longe quanto Minas Gerais, né? Não sei, de repente acontece isso, né? Você vê Teresina, completamente fora do eixo, né? Tá? Ouviu? Exatamente. Teresina completamente. A gente precisa começar a fazer isso pro rugby fora do eixo, começar a entrar no eixo, né, cara? Porque assim, a gente precisa ligar os pontinhos. Exatamente. Ligar os pontos. E que você vê, sai jogador, sai jogadora, né? Sai atleta para seleção, sai tudo, né? Entendeu? Marcelo, não tô conseguindo te ouvir. Me dá só um minuto, por favor. Tá bom, tô ouvindo aqui. Tô falando. Só um minuto. Achou aí o... Achei, peraí. Tá acabando o tempo. O Instagram vai cair a gente daqui a pouco, hein? Zero experiências com live. Não, normal, acontece. A gente vai aprendendo também. Eu também apanhei. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo agora. Tá. Então, assim, a gente tem que fazer essas ligações de ponto, né? Senão não vai dar certo. Não vai dar certo essa coisa de o rugby crescer para valer. Para valer. Sustentável. Para valer. Sustentável. Você ouviu? Não, cortou o finalzinho. Você... o crescimento não vai ser sustentável. Não vai ser sustentável. Exatamente, concordo com você. O rugby Chabal, tá pulverizado, né, no Brasil. Exatamente, esse é o problema. Essa conversa tá ótima, o Instagram vai acabar com a gente aqui, tá? Tá bom? Eu agradeço. Se você sabe que a gente precisa de ajuda, nós estamos aqui com vocês sempre. Tá bom? Que a Federação Mineira se organize bem para que em 2021 a gente tenha realmente campeonatos regionais. E acima de tudo, que a gente possa integrar o país, integrar os times. E a partir de agora, de setembro, outubro, nós temos o que a gente chama de o calendário já para 2021. Mesmo não sabendo o que vai acontecer. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pelo convite, te agradeço. Tamo junto. Obrigado, New Rugby sempre ajuda aí, tá? Se precisar de mais, bola, shadowball, tá bom? Boa. Tá bom? Tamo junto. Aqui, os programas estão sendo apoiados pelo Melina e pela Magazine Luiza, por enquanto. Tem mais novidade aí. Maravilha. Tá bom? Parabéns pelo trabalho, Marcelo. O bem para todo mundo, não é só para mim não, bem para todo mundo. Maravilha, que assim seja. Tá bom? Boa noite, queridão. Tudo de bom aí, tá? Um abraço. Juízo, hein? Tamo junto. Tchau, querido. Tchau.